usar como base de toda esta ministração a carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto os irmãos abrem Filipenses, quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer ao pastor Paulo Bongrates, meu amigo, por ter nos convidado. E sinto honrado de estar aqui também, juntamente com a minha esposa, o meu filho, a minha nora, nessa oportunidade tão maravilhosa. Sinto também muito honrado de estar com o pastor Felizardo, um dos maiores expoentes da palavra de Deus no Brasil e no mundo, um servo do Senhor que tem dedicado a sua vida ao ministério da palavra, já foi missionário na Colômbia e criado aos pés de Gamaliões. É isso? Pastor José Neco, pastor Satílio, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e realmente tem, da parte de Deus, nos ensinado tanto, de uma forma especial. Eu sempre digo, e eu quero repetir aqui hoje, viu, pastor Felizardo, que eu sou pastor de igreja, fui missionário, sou pastor de igreja, e a gente coopera no Brasil por causa de muita amizade e também das experiências que o pastor tem no campo de trabalho, né? Mas eu me considero como uma farinha de cevada. A farinha de cevada era aquela usada pela camada mais pobre de Israel, que fazia aquele pãozinho mais simples. E considero sempre a flor da farinha, né? Aqui está o nosso pastor como flor da farinha, que é aquele pão mais especial um pouquinho que desce, né, nas mesas daqueles mais abastados e também na mesa do Senhor. Então, mas os dois é pão. Um é um pão mais simples, o outro é um pão mais especial, mas é tudo pão. Amém? E a palavra de Deus é de Deus, o Senhor tem como nos abençoar. E eu tenho certeza que a gente vai ter um momento bom e especial. Como é a escola bíblica, eu tenho um cuidado da nossa região, da escola bíblica, e eu quis trazer, eu orei ao Senhor, eu estou ali com mais 4 apostilas que a gente preparou para essa escola bíblica, mas orando ao Senhor, Deus colocou no meu coração para falar a respeito de um livro. É a escola bíblica de obreiros? Então eu vou falar a respeito de um livro. Eu vou falar sobre Filipenses, nós vamos atuar na visão pastoral, na visão administrativa, de cooperação, de obreiros e na nossa vida comum. É um livro pequeno, são 4 capítulos, dá para a gente estudar ele. É claro que talvez eu não consiga, mesmo passando muito rápido, fazer essa exegese de uma forma tão profunda, mas naquilo que eu tenho as minhas limitações, preparei uma apostila para os irmãos. Elas estão aí, né, pastor? Uma hora que o pastor quiser distribuir para os irmãos ou entregar no final, tanto faz, mas estão aí preparada, que é um corrimão para que os irmãos possam ter também em casa, como se fosse um trabalho feito versículo por versículo. É claro que não versículo por versículo, mas no apanhado dos versículos, para que tenha mais simplicidade na palavra. Amém? E nós vamos ficar então nessa noite com o livro de Filipenses. E eu quero ler apenas os 2 primeiros versículos. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Pode deixar. Tá bom.
Falar a respeito do apóstolo Paulo, ou de uma carta que ele tenha escrevido, mas em especial sobre ele, e esse livro, ele fala a respeito dele próprio em algum momento dela, não vejo necessidade no início desta palavra, dessa mensagem, desse estudo, falar a respeito dele. Paulo, para mim, e até hoje conversava com o pastor Felizardo um pouquinho de tempo, absorvendo dele algumas coisas a respeito disso, a importância que realmente Paulo exerceu depois que ele teve um encontro com o Senhor. Mas o mais importante, desde o princípio, a gente às vezes não entende muito, ou a gente talvez não perceba, não percebe, que existe no céu o entendimento de Deus ao nosso respeito. Ele diz assim que a vontade dele é que todo homem se salvasse, sim ou não? Ele disse isso? Disse ou não disse? Não está na palavra? Que a vontade é que todo homem e chega o conhecimento da verdade, ou dele próprio, que é a verdade, que é Deus. Não é isso? Eu conversava esses dias e debatia com o pastor Natanael Santos, que também faz parte do nosso ministério, que hoje está ali em Barretos, um exímio estudador da palavra de Deus, e nós falávamos a respeito de predestinação. É claro que nós não temos essa visão da predestinação dentro daquele conteúdo nosso. De uma certa forma, e não colocando peso a respeito disto, eu entendo de uma forma bem clara que Deus diz assim: eu tenho vontade que todo homem se salve. Agora, o homem que tem que decidir se vai se salvar ou não, não é isso? Porque é uma decisão própria de cada pessoa. Mas a vontade plena dele era que todo homem, ele se salvasse. Então, no céu existe uma expectativa a respeito de todos os homens. Ah, pastor, mas eu era macumbeiro. Pastor, eu era ladrão. Pastor, eu era traficante. Eu nasci no meio de uma família. Eu sou indigente. Eu não conheço o meu pai. Eu sou um órfão. Ou eu sou também um bastardo, porque existe orfandade e bastardia. Orfandade é a falta do pai e da mãe que morrem. A bastardia é a traição entre um dos cônjuges e acaba, no final, tendo essa condição de ter um nascimento bastardo. Não é isso? E o diabo tem ferido a vida das pessoas em cima desses dois aspectos, tanto da orfandade quanto da bastardia. E tem trazido para o seio da igreja esta visão da falta da paternidade, que é o pai. O que Deus é? O que Deus é? O que Deus é? Eu não sei se você já leu os evangelhos. Quem já leu os evangelhos aqui? Quantas vezes Jesus chamou Deus de Deus? Alguém sabe dizer para mim? Já tentou, já leu? Já tentou para isso? Uma vez só, quem sabe? Você já sabe, né? Quando ele estava lá na cruz, né? Não, mas quando ele chama só de Deus, não usando a menção do Pai. Só nesse instante. Eu não sei se você entende como eu, mas Jesus veio para quê? Um dia eu estava indagando, mas Senhor, para que você veio? Para que Jesus veio? O Senhor falou no meu coração, ele veio para revelar o Pai. É isso? Ele veio para revelar o Pai. Em todo o aspecto de Deus, a revelação plena de tudo que ele veio fazer, foi para isso. E o que o pai faz com o filho? Glorifica o filho, né? Dá graça ao filho, se alegra no filho. Então existe uma luta contínua entre o diabo, escute irmãos, entre o diabo e o homem. Não é entre o diabo e Deus. Diga, não há guerra entre o diabo e Deus. Diga aí, meu irmão, por favor. Irmão, seria injusto se Deus guerreasse com o diabo. Ele põe os anjos dele. A Bíblia diz que um anjo vai prender o diabo, a serpente, por 1000 anos. Um anjo. Seria injusto se Deus descesse, porque a gente tem uma ideia que Deus vem e briga, né? Que Deus vem e luta com o diabo. Meu irmão, era injusto. E Deus não é injusto. O diabo é infinitamente menor em poder e em ação do que Deus, sim ou não?
Isso é claro. Então a luta, na verdade, é entre o diabo e o homem, em desfazer aquilo que o homem é, a glória do Filho. A gente é a glória do Filho no Pai. Porque lá em Colossenses nos diz que Cristo está assentado nas alturas, na destra do Pai, e nós em Cristo, e Cristo no Pai, e Cristo em Deus. De uma forma que nós temos a compreensão de todo o aspecto desta ação da filiação. Por isso o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, quando ele começa a sua vida, sendo judeu realmente verdadeiro, e aqui eu não vou delongar em cima disso, até porque não faz parte da introdução, mas ele já tinha uma consciência plena. O céu já tinha uma consciência plena que Paulo, ou Saulo, teria o seu momento de se encontrar com Jesus. Diga encontrar com Jesus. Meu irmão, não sei de onde você nasceu, eu não sei se é órfão ou bastardo, eu não sei se teve dificuldade na sua vida, se foi perdido ou não, se foi bandido ou não foi, se teve problemas familiares, se teve qualquer tipo de ação na sua vida de tristeza e de angústia, mas o céu sabia que um dia você ia encontrar com Jesus. O céu já tinha preparado na presciência de Deus o momento em que isso ia acontecer. Não sei se seria numa enfermidade, num embate, num momento de luta, ou quem sabe na hora da morte. Naquele momento o céu se envolveria ao seu respeito para te dar a oportunidade de você vivenciar algo de tão especial. Então, aí eu entro o que Jesus disse, aí não pode haver questionamento de ninguém. Ele diz assim: foi eu que escolhi a vós. Diga assim: eu sou escolhido. Diga, Jesus disse para Saulo, dizendo: ó, este é escolhido meu, e eu vou ensinar para ele o que é evangelho. Eu sou escolhido. Você é escolhido. Nós somos escolhidos. E isto é algo que tem de Deus, é inerente dele. Ele tem o poder de escolher, até de se lembrar das coisas. Porque alguém diz assim: Deus esqueceu, e Deus se esqueceu. Deus se esquece de alguma coisa, meu irmão? Mas ele é o único que tem o poder de dizer assim: eu vou me lembrar amanhã. Porque ele é Deus. E ele pegou você, quem sabe, do lixo e do montouro. Quem sabe cheio de carrapicho, como estava Saulo de Tarso. E limpou e colocou você assentado entre os príncipes dele. Te dando a honra do sacerdócio real. Te dando a honra de ser um povo adquirido. Um povo comprado pelo poder do sangue de Jesus, que te leva a uma filiação plena. Então tenha consciência, meu irmão, a sua cidadania e o poder mudador e transformador de Jesus mudou a sua identidade. Você não é o Carlos ou o Paulo abandonado. Você não é o Tiago nem o Francisco que teve uma bastardia. Você é filho do rei. Você é escolhido dele. Assim como Saulo de Tarso foi, você também o é. E o plano dele é grande. Ele diz assim: só eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Isso me alegra o coração, porque ele diz assim: pensamentos de bem. Porque a gente acha que ele acha ruim da gente, né? E a gente acha que ele fica lá no céu dizendo: ô cabra miserável, ô cabra ruim. Não. Pensamentos de bem, para vos dar o fim do qual vocês desejam. O pensamento de Deus dizendo: os meus pensamentos são bons. E isso tudo é para que o próprio nome dele seja glorificado. Amém? Filipenses, a cidade de Filipos, foi uma cidade construída e trouxe uma homenagem, né,
em especial a Filipe, da Macedônia. Esse Filipe era pai de Alexandre Magno. Era uma colônia importante, era uma colônia romana, e era uma espécie de portão para a entrada da Europa. Uma cidade bem articulada. Aqui nós vamos estudar a Bíblia. Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí no livro de Filipenses. Então leia para mim, desculpa, vamos estudar a Bíblia, vamos usar a Bíblia. Mas leia para mim em Atos, capítulo 16, versículo 12, saindo um pouquinho do livro de Filipenses, depois volta para Filipenses. Atos 16, 12, não sei se vai colocar aqui no telão. Mas cadê? Quem vai ler para mim rapidinho, por favor? Essa é uma cidade importante. O apóstolo Paulo, ele funda esta igreja na sua segunda viagem missionária. E quando eles estavam fundando ali, estava com ele, diz a Bíblia, Silas, Lucas e Timóteo. Diga comigo, Silas, Lucas e Timóteo. Aí quando você lê a relação do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o apóstolo Paulo vai a este lugar através de uma visão. Ele tem uma visão de alguém dizendo assim: ei, passa a Macedônia e ajuda-me. Passa a Macedônia e ajuda-me. Diga, é importante ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. O crente e o obreiro, ele precisa desenvolver algo especial no seu ouvido, o ouvido espiritual. Eu sempre digo, a condição de ouvir o inaudível, diga inaudível. Aquilo que ninguém mais consegue ouvir. Escutar aquilo que as pessoas comuns não conseguem ouvir. Estar atento que Deus pode usar uma criança? Pode. E a sua esposa, ele pode? A esposa não. Hã? Pode ou não pode? Meu irmão, eu já levei tanto na cabeça, pastor, por não ouvir minha esposa. Eu me lembro um dia que eu quis fazer um grande evento para poder, eu estou falando de 22 anos atrás, para poder colocar 150 missionários, pagar 150 missionários no Amazonas. Aí eu veio na minha cabeça fazer um grande show. Eu disse, vou levar Ludmila Feber no estádio, vou levar Metal Nobre, vou levar Novo Som e vou fazer um show. E todo alegre, sento com a diretoria, sento com o papai, vai dar certo. Todo mundo diz, vai dar certo. O tesoureiro disse, nossa, vai arrebentar a boca do balão o caixa da igreja. 30.000 pessoas, no mínimo. Naquela época, pagando na faixa de R$30. Vamos ficar bem, vamos pagar todo mundo. E todo mundo dizia, é verdade, é verdade. E a igreja se alegrava, e todo mundo contente, vai dar tudo certo. Aí eu chego, depois de uns 4, 5 dias disso, em casa. E eu digo, e aí, meu amor, o que você achou? Eu disse assim, não vai dar certo. Você vai ter problemas. Não faça, porque Deus me disse essa noite para você não fazer. Eu disse, como é que Deus fala com você, mulher? Que conversa é essa? Eu sou o sacerdote! Quem manda aqui sou eu! Se Deus tem que falar é comigo! Sim ou não? Aí é sim, não. Deus fala o que Ele quiser. Hã? Deus fala com o que Ele quiser. Deus não falou para Balaão através de uma jumenta? Falou ou não falou? Então Deus fala como Ele quiser. Claro que ele era um anjo, né? Porque a jumenta não sabe falar, sabe, pastor? Não sabe, né? Tem bastante jumento que fala. Hã? Aí é outro tipo de jumento. Certo?
Aí eu digo para ela, pode calar a boca que você está errada. E toda semana eu dizia, não faça que vai dar errado, não faça que vai dar errado. Eu gastei naquela época uns 180 mil reais para um público de 30 mil pessoas. O grande show chegou, televisão, rádio, outdoor. Todo mundo já pago, porque não podia ir sem pagar. Então peguei dinheiro emprestado para pagar os cantores, um 35, outro 20 e tanto, outro não sei quanto, porque quando é para cantar, assim, eles querem cobrar muito. O som ficou 50 mil, tá lá. Nós estamos todo mundo feliz. Quando eu passo nas lojas que estavam vendendo os ingressos para perguntar o que tinha vendido isso um dia antes. Vocês não imaginam a minha decepção. Tinha vendido 3 mil ingressos. Eu digo, na portaria Deus vai fazer um milagre, um grande milagre. O pastor não fez. Foi mais 1.500. Público, 4.500. Gente, quando o Ludmila Felva cantava, eu estava ajoelhado no palco, chorava igual menino. Eu lembrava que os credores estavam tudo lá fora me esperando. Não era nem poder de Deus, não. Era tristeza. Eu não conseguia olhar no rosto da Vanessa. A Vanessa foi embora para casa, pegou o Felipe, o Neto e a Sara e levou para casa. E eu fiquei sozinho na Chapada. Todo mundo que me apoiou sumiu. Resultado, eu tinha um Vectra, tinha um novinho do ano, tinha um Palio novinho do ano da esposa, vendi os 2 carros para pagar, não deu para pagar. A igreja ficou devendo ainda 80 mil. Aí eu chego pro meu pai e digo, pai, nós fizemos isso aqui, olha o vice-presidente, nós fizemos, todo mundo apoiou. Se apoiou, não, isso é problema seu, se vira e paga. Eu digo, eu vou pagar. Ele disse, vai embora para os Estados Unidos, trabalha e paga. Depois você volta. Então vou levar, não vai levar ninguém, sua família fica, e você vai. Ah, meu irmão, lá vai eu para os Estados Unidos, pastor. Por causa de não ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Nos Estados Unidos, um homem que sempre trabalhou com coisas fáceis, política, eu chego lá, meu primeiro emprego era taioman. Sabe o que é taioman? Aqui, mineiro sabe o que é isso, não? Taio. Só que naquele dia, era arrancar o taio. Era arrancar o piso. Me levou para uma casa maior do que esse salão aqui, sozinho, com um dumpster lá fora, que é uma caçamba imensa, e disse para mim assim, pode arrancar tudo. Me deu um Jack Hammond, quem conhece Jack Hammond aí? Eu chamo aquilo lá de a chupeta do inferno. E o negócio era de porcelanato, sem luva e sem máscara. O que acontece? Todo cortado, poeira do Team 7. O que é Team 7? Argamassa. A poeira subia, nunca tinha pegado poeira na minha vida. E eu lembrava da Vanessa, oh meu Deus do céu, por que eu não dei ouvido à minha esposa? Pastor, eu chorava naquele lugar e dizia como se fosse um tijolinho de poeira, tof, pingava. Aí eu disse, agora não tem mais jeito, já estou no final. Aí chega o Márcio, que era um brasileiro, que tomava conta. Ele olha para mim, vou tirar, vou voltar de novo. Eu estou lá assim, ó, chorando. Ele diz assim, você é o pastor, né? Que chegou do Brasil agora, que veio. Eu sou o pastor. Disse, agora melhorou tudo, né? Eu sou o pastor. Disse assim, pois é, esse aí é o seu microfone e o seu púlpito. Miserável, né? Aí eu aprendi a ouvir a voz. Espera aí. Diga ouvir a voz. Diga o obreiro precisa reconhecer a voz de Deus. Existem muitas vozes espalhadas no mundo. Existe a voz do medo. Existe a voz do retrocesso. Existe a voz da inveja. Existem vozes do inferno. Por isso que nós somos considerados como ovelhas.
porque ovelha de verdade conhece a voz do sumo pastor. Às vezes, o sumo pastor fala coisa que a gente não quer ouvir, ou leva para o caminho que a gente não quer passar, mas nós somos ovelhas. O caminho é difícil, mas nós somos ovelhas. A montanha é alta, mas nós somos ovelhas. De vez em quando tem carrapicho no meio do caminho. De vez em quando tem ferimentos nos pés dos espinhos. De vez em quando a gente esbarra no momento onde não tem água, é secura, em outros não tem um capim, mas o pastor está na frente dizendo: eu vou vos levar para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas. Ouça a minha voz. Ouvir o inaudível. O apóstolo Paulo diz assim: alguém me chamou. A visão que eu tive, eu vou passar, eu tenho que ir. E quando Deus determina, quando é a voz de Deus, todas as coisas nos são preciosas. Até as lutas que passamos, até as tribulações que enfrentamos, até os açoites que levaremos, quem sabe até as quedas que nós teremos, quando estamos na direção de Deus, ouvindo a voz do Senhor, estando no centro da sua vontade, ainda que seja no olho do furacão, Euro-Aquilão, ainda assim não perecemos, e o final é melhor do que o começo, para cumprir a palavra do Senhor. Diga amém em nome de Jesus. Diga, meu irmão, tem ouvido espiritual? Diga para ele. Diga, comece a ouvir. Diga para ele. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem sabe o seu ministério está estagnado. Quem sabe você está parado. Quem sabe não tem desenvolvido. Ou quem sabe tem gerado no seu coração medo. Porque a palavra, aquilo que Deus tem falado, não tem sido escutado por você. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo. Seja em Frígida, seja quem sabe em Israel, seja quem sabe em qualquer outra parte que fosse da Itália, ou quem sabe em própria Roma, para enfrentar quem sabe uma cadeia. Mas se Deus falou, Ele é fiel para cumprir o que Ele tem dito, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre. Diz amém em nome de Jesus. Aleluia. E neste capítulo de Atos dos Apóstolos, a gente vê algumas histórias que foi cumprida. Eu acho que quem estava clamando por ele era Lídia. E ele se encontra com ela. E ele batiza. E ela tem uma conversão perfeita. Depois ele se encontra com aquele jovem. Da jovem que com espírito de adivinhação. E que ele liberta ela pelo poder do nome de Jesus Cristo. E depois ele vai preso. E estando em prisão, ali naquela cidade, junto com Silas, eles cantavam. Eu não sei se eles cantavam: soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, avante vamos combater o vil pecado e seu poder, pois a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Aí eles cantavam: breve vamos terminar
a batalha aqui e para sempre com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. E eles louvavam o Senhor, e a Bíblia diz que então caiu cadeias, e eles estavam todos livres. Este guarda, esse carcereiro, se assusta. Ele diz: não fique com medo, porque nós estamos aqui. Paulo vai na casa dele, Paulo batiza eles, Paulo faz o que tem que ser feito, porque deu ouvido à voz do Espírito. Paulo volta de novo para a cadeia, os magistrados mandam que ele saia. Ele disse: não vou sair não, porque eu sou romano. E ainda, a Bíblia diz que os magistrados teve que ir lá implorar para que ele saísse da cidade. Por favor, vai embora, vai embora, vai embora. Implorando. Mas eles foram açoitados. E eu fico impressionado que o açoite não mudou a visão de Paulo. Porque o importante não era o que ele sofria, era o que ele entendia a respeito de Deus. Era o que ele sabia a respeito daquilo que ele tinha sido chamado. Meu irmão, nós somos chamados e escolhidos para sermos soldados. Escuta, soldado não tem medo de batalha. Aleluia. Voltando para Filipenses, é uma das cartas das prisões de Paulo. Segundo as tradições, quando ele escreve essa carta, ele fica por dois anos em Roma preso, conforme Atos, capítulo 28, versículo 30, aí por volta de 61 depois de Cristo. E esta carta parece não dizer nada para nós. A carta foi escrita porque Paulo estava feliz e ele está respondendo ao recebimento de uma ajuda financeira enviada por Epafrodito durante esse confinamento, esta prisão do apóstolo. A carta é para isso, para dizer: obrigado vocês, que me enviou dinheiro, que supriu a minha necessidade. Para esta era a intenção do apóstolo Paulo, mas não a intenção do Espírito do Senhor que fez com que ele escrevesse. E aqui nós vamos ter algumas riquezas importantes. Já na saudação, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Paulo e Timóteo são o quê? O que Paulo e Timóteo é? O que Paulo e Timóteo é? Tá, mas o que é Paulo para você? O que é Paulo para nós? Eu discutia isso hoje. Paulo era o maior homem do Evangelho, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Será que existia alguém que entendia teologia como Paulo? Será que existia alguém naquela época que entendia a respeito de tudo que era das leis do que Paulo? Não existia. Ele era único. Os outros tinham habilidades, mas não tinham o mesmo conhecimento e as mesmas revelações, porque uma coisa é conhecimento, outra coisa é revelação. E o apóstolo Paulo teve revelações que ele disse que não podia contar. Não está escrito lá? Ele usa uma palavra chamada inefável. Conhecimento e revelação devem andar junto. Conhecimento eu acho que vale mais do que a revelação, mas a revelação traz algo muito especial ao conhecimento. Um grande homem, ele seria hoje o pastor
pastor José Wellington é um grande homem, implantador de igreja, sim ou não, irmãos? Exemplo de revelação, de profundidade da palavra. Um dos títulos do nosso pastor é de divindade, sim ou não? Ele não tem também o título disso, de ter feito e trabalhado e estudado para isso, de uma cultura fantástica e de uma simplicidade profunda. É ou não é um grande homem de Deus? É meu pai também, viu? Eu amo como um pai. E respeito. Aqui, pastor Paulo sempre me vê, aonde eu estou eu carrego esse emblema do Belém, não sendo do Belém, como alguém que está ligado legalmente, mas o coração sempre é belemita. Sempre é. Então, respeito o pastor Zé Wellington, o pastor Zé Wellington Júnior, respeito os nossos pastores do Belém. Hoje, como se fosse o pastor. Mas ainda Paulo tinha um pouquinho mais de bagagem. Era Paulo. Mas aí ele usa o que a palavra? Ele que está escrevendo. O que ele fala? Paulo. E quem mais? Quem mais? Servos do Senhor Jesus. Irmãos, ele era apóstolo. Mas ele se coloca como escravo. O que é servo? É escravo. Alguém já disse uma vez que somos um grupo de ninguéms trabalhando para exaltar alguém. O que é isso, pastor? Eu vou provar para vocês. Acho que em 1 Coríntios, capítulo 3, vai falar a respeito. Alguém abra, por favor. O que está escrito aí? O 4. Espera um pouquinho. Você leu 1 Coríntios capítulo 4? 4, por favor. É isso. 4. Isso. Para aí. Que os homens nos considerem como o quê? Ministro de Cristo. Essa palavra aí, ministro, e aí eu vou estremecer aqui um pouco, porque eu tenho aqui alguém que conhece profundamente a respeito do grego e da profundidade da palavra do original, né? Mas essa palavra ministro aí, ela tem o prenome de rupereta. Diga comigo, rupereta. Isso aqui é algo que nos traz uma certa indagação. O apóstolo Paulo é grande, mas ele diz que é servo, é escravo. Aqui diz que nós somos ministros de Cristo e dispenseiros. Aí qual é a imagem de ministro que você tem? Diz para mim. Fala a verdade, irmãos. É uma escola bíblica. E nós somos poucos aqui, poucos que falam assim, número que dá para a gente conversar. O que você entende de ministro? Você, o que você entende de ministro, de verdade? Fala do ministro. Deixa eu ver mais outra aqui, por favor. O que você aí, por favor, um dos dois aí. Vocês estão olhando para um outro, é o senhor que olhou. O que o senhor entende por ministro? Seja ele na área, em qualquer área que seja. Alguém que ministra.
Tá, e quem mais? Como é que o ministro, qual é a visão de um ministro hoje no governo? Representa, tem autoridade, sim ou não? Quem mais que tem? Mordomia, segurança, carro por conta, sim ou não? Hã? Assessores. Ah, eu quero ser ministro. Eu quero ser pastor. O diácono começa no diaconato, trabalhando a beleza, assim, eu quero ir para o céu. Aonde é o céu do diácono? O presbitério. Para vir para o púlpito. Porque entende que aquilo que nós estamos desejando, que é o episcopado, é uma obra inerente da visão terrena e não é. Entenda que você e eu somos soldados do céu, trazendo para a terra o que existe no céu. Eu não sei se você entende, aquele dia aí que estava lá em Filipos também, que estava Jesus e Pedro. E Jesus pergunta aí, o que diz os homens a respeito de mim? Um é isso, um é aquilo outro. E o Pedro diz para ele assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Aquele lugar ali era um lugar especial, porque ele lança uma palavra profética e diz assim, e eu tenho uma coisa, e sobre esta pedra edificarei, e a porta dos infernos. Quando a gente entende, quando a gente estuda a respeito do mundo antigo, você vai ver que os romanos mandavam pessoas para disseminar o que existia de bom no reino. Ele colocava as pessoas para viver a cultura da terra. Para entender, eles não só conquistavam o lugar, ele levava as pessoas para lá para mostrar aquele lugar como era Roma. No momento do ministério de Cristo, ele disse que quando fundava a igreja, a intenção dele era dizer a todos nós que nós tínhamos que trazer a cultura da onde nós fomos tirados. Você foi tirado do céu? Aqui tem uma interrogação para você, vou perguntar de novo, você foi tirado do céu? Então vamos perguntar de novo. O que Jesus disse naquele dia em que ele estava orando o Pai? Ele disse o quê? Pai, eles não são deste mundo. Eles não são daqui. A cultura nossa é trazer o reino de Deus para a terra. Estipular o que tem no céu. O céu tem glória, o céu tem paz, o céu tem harmonia, o céu tem de tudo de bom, sim ou não? A gente traz daquilo para a terra, porque nós somos os embaixadores. Na Bíblia diz que nós somos embaixadores. Da onde você é embaixador, meu irmão? Vou perguntar, de onde você é embaixador? Tem que ser do céu. E o que o embaixador faz? Ele representa o país do qual ele está, mostrando o que tem dentro dele. Na verdade, a gente tem sido agente secreto. As pessoas não sabem o que tem no céu, porque não vê você como embaixador. Mas a sua função era explanar o reino de Deus na terra. É trazer o quê? O reino do céu na terra. Senhor, meu Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí a gente acha que a gente está vivendo o modelo da terra. Aqui a gente acha que pode fazer tudo. A gente sobe um pouquinho de grau, já começa a pisar em todo mundo. A gente acha, eu estava falando com uma pessoa e se diz assim, não, ser pastor de congregação não serve, tem que ser seu pastor presidente. Pastor de congregação não tem dinheiro não. Como se o ministério fosse uma empresa de negócio. Ninguém entende a responsabilidade, porque vê
o universo da obra no momento terreno, e não é. Nós somos homens que trabalhamos com coisas espirituais, meu irmão. E eu preciso que você entenda nessa noite. O apóstolo Paulo tinha tudo, mas ele se considerava um rupereta. Ele era servo. Do servo. Do servo. O que é um rupereta? Só para vocês entenderem. Rupereta é como se fosse um bandeirante. Quem já estudou? O que é bandeirante? Desbravador. Ele saía de Minas para ir para Goiás. Lá para Goiás, para achar ouro. Quem era o bandeirante? Não, quem ia na frente? O mateiro. O mateiro ia cortando o mato, enfrentando o rio, onça, bichos peçonhentos, abrindo estrada. Depois que chegava naquela cidade, ou naquele lugar que ia ser a cidade, e encontrava a mina, mandava um recado: manda vir o bandeirante. Aí vinha o bandeirante em Anhanguera. E chegava. E todo mundo dizia assim: e o bandeirante em Anhanguera achou-se essa mina e fundou-se essa cidade. Mas na verdade quem vem na frente? Esse é o rupereta. A gente vai abrindo o caminho para Jesus ser glorificado. A gente vai quebrando o mato, ele vai sendo glorificado. A gente vai quebrando pedra, ele vai sendo glorificado. Porque importa, apóstolo Paulo disse, que eu diminua e que ele cresça. Meu irmão, rupereta é servir. Servir a igreja. O pastor serve a igreja. O presbítero, o evangelista, nós servimos a igreja. E a Bíblia diz assim: quanto maior a posição, Jesus, tu não podes lavar o meu pé. Ô Pedro, o que é isso, rapaz? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então me lava tudo. Não, só sinta o pé, só o pé que está sujo. Eu não preciso de mais outra coisa, não, só o pé. O pé que está sujo. Mas eu vim para servir. O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Pergunte, meu irmão, você deseja episcopado? Pergunte para ele. Diga, excelente obra você deseja. Diga, você está sendo chamado para servir. Paulo e Timóteo, servos do Senhor. Diga, servo não tem direito. Servo não tem salário. Não, empregado tem, pastor, mas servo não. É? Claro que no contexto salarial, o empregado tem salário. Pois é, que lindo, né? Todo mundo tem alguém que é mestre. Mas o servo tem o Senhor que é. Quem tem ele? Ele é. Se o Senhor dizer assim, ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. E esse servo, ele tem direito à casa. Ele tem direito a coisas que o seu Senhor possa dar. Mas ele não tem um salário. E servo serve em qualquer lugar. Servo serve na porta. Servo serve limpando o banco. Servo serve limpando o chão. Servo serve olhando o carro. Eu me lembro que fiz um retiro, o Felipe está aqui, de jovens. E levei todos os nossos pastores de congregação. Uns 200 jovens. Imagine 200 jovens no local. Imagine o banheiro desse local. 3 dias. No segundo dia, meu irmão, o banheiro estava terrível. Eu olhei para aquele tanto de pastor. Os meninos chorando lá dentro. E a pastorada, ó. Eu digo, me traga um balde. Me traga um rodo. Me traga uma vassoura e sabão que eu vou ensinar
Aí na hora que eu peguei o rodo, o sabão e a vassoura, que fui para dentro do banheiro lavar, apareceu todos os pastores. O que é isso, pastor? Eu não, fica lá, fica olhando. Eu vou ensinar como é que é. E lavei o banheiro das mulheres, e lavei o banheiro dos homens, e joguei cheiro nele, só usei um diácono para estar me ajudando, e lavei todos eles. E por acaso eu me diminuí, porque eu sou presidente? Eu ensinei. Eu não tenho medo, meu irmão, de pegar um papel do chão. Porque eu sei da minha função. Eu não reclamo das minhas ovelhas. Porque eu fui chamado para ser pastor e para servir. E serve de manhã, e serve de madrugada, e serve de noite, e serve domingo, e serve feriado, e serve todo o tempo. Eu sou missionário, irmão. E eu aprendi nas missões. Não existe posição maior do que servir. Eu sou um eterno diácono. Eu estou sentado no púlpito igualzinho o pastor. Bom grátis, olha tudo e vê tudo. Eu sei se um carro, alguém está rodando lá fora da igreja, porque lá é mais amplo, dá para ver melhor. Eu olho lá e digo, opa, corre. Tem alguém lá fora, vai lá. Tem hora que os diáconos estão na porta e está todo mundo sentado. E a visita chega. O porteiro, o diácono, o pastor fica ali. Ó. Meu irmão, glorifica a Deus no seu serviço. Vem cá, meu jovem, você vai sentar naquela cadeira ali. Aí tem 10 da igreja sentados. Meu irmão, levanta. Senta aqui, meu. Que é isso? Que prazer te receber. Sente aqui. E os outros vão se levantando. E a gente vai colocando sentado. Tem obreiro, irmão, que não tem noção. Eu achei lindo aqui o pastor Felisberto. Ele realmente aprendeu com os gamaliões. Ele veio e ele sabe o lugar dele sentar. Mas onde ele sentou? Eu digo, pastor, senta ali. Sou eu representante do pastor. O senhor é o pastor aqui. Ele disse, logo o pastor Boncar disse, pastor José Wellington, senta aqui, por favor. Meu irmão, tem obreiro que quer se destacar e vai sentando nos lugares. Aí o pastor disse assim, senta lá atrás, meu irmão, porque o fulano chegou aqui. Não está na Bíblia escrito isso? E acontece todo dia. Acontece todo dia, está aí o Felipe comigo. É secretário, faz parte da nossa mesa, é pastor. Mas hoje o pastor não chamou ele para sentar no púlpito, ele está sentado embaixo. Ele sabe, ele aprendeu, pastor. Ele sabe o lugar dele. Às vezes eu chego, eu sou convidado. Eu vou joelhar lá atrás. E o pastor te sobe. Eu disse, não, deixa eu aqui mesmo. Porque eu sei, meu irmão, o meu lugar. Eu sei de onde eu fui chamado e para o que eu fui chamado. Eu entendo o chamado. Eu sou servo. Eu sou um eterno rupereta. Rupereta é aquilo que está lá na embarcação, lá embaixo. E o tambor batendo. Bum, bum. E você, ó. Remador de galera. E o barco, ó. O que importa, se o barco está andando, meu irmão, o que importa é que Deus seja glorificado. Eu, Paulo, e servos do Senhor Jesus. Aqui dá para nós falar todo dia, né? Todo dia. Você foi chamado para servir. Você vai ser ministro ou é ministro para servir. A sua posição é excelente. Porque você está se pondo como serviço à obra do Senhor. E você foi escolhido por Ele. Eu te escolhi, você é meu servo. Eu te escolhi, você é o meu servo. Aleluia. Aleluia. Agora a igreja é chamada de quê? Vamos lá. Volta de novo lá em Filipenses. Lê o versículo aí 2. Versículo 2. Desculpa.
Versículo 1, leia de novo. Leia todo. Parece que eu tinha um lenço. Leia o versículo primeiro, meu irmão, por favor. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe. O que a igreja chama? Eu trouxe o lenço. A igreja é chamada de santos, de eleita, de escolhida, de menina dos olhos de Deus, da noiva, da separada, das quais nós, como obreiros, devemos o quê? Cuidar, servir. Aí ele diz aos santos, em Cristo Jesus. Não existe maior definição de grandeza para uma igreja. A igreja é a comunidade dos santos em Cristo Jesus. Aí nós temos que entender uma coisa. Porque a gente fala assim, sede santo. Quem não é santo? Espera aí, irmão. A nossa santidade, ela está ligada intrinsecamente com Jesus. Só Ele pode exercer em nós essa ação. Eu não estou dizendo os nossos atos, não. Estou dizendo a santificação. Não os efeitos da santificação, que aí é fruto daquilo que nós fazemos. Mas nós precisamos entender algo especial. Que não existe justiça própria. A nossa santidade, ela tem que vir do Senhor, porque não existe nenhum tipo de obras que possamos fazer que satisfaça o padrão de Deus. Irmão, você pode fazer o que você quiser, você não vai satisfazer. Tem um que chama, tão forte, que é chamado, esta obra nossa, como trapos de imundícias. O que é trapo de imundícia, meu irmão? Nós estamos só entre homens. É o mods antigo. Hã? Qualquer obra que você faça é um trapo de imundícia. Irmão, se você é santo porque você está ligado nele. Se você age em uma santidade que vem do Senhor e você aplica na sua vida como fruto, essa santificação, ela só pode vir de Deus. Aí tem aquele grande obreiro que diz assim, eu sou demais. É demais nada, meu irmão. Você não passa de um saco de carne podre. Eu consigo. Eu sou forte. Eu sou poderoso. Às vezes assim, cuidado, aquele está de pé para que não caia. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, e aqui eu vou conjunturar. O apóstolo Paulo, aquele dia agoniado, orando, dizendo, ei, Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal, a todo instante eu estou praticando. Aí ele diz assim, oh miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo da morte? Quem estuda sabe como eles faziam. Amarrava o corpo e a pessoa tinha que estar carregando um corpo morto. Mas o corpo que Paulo está dizendo era dele próprio. E de vez em quando o corpo que ele foi morto e mortificado por Cristo, ele começa a levantar e dizer, eu vou levantar, eu vou levantar, eu vou levantar. Quem me livrará dessa porqueira? Oséias diz assim, conheceis e prossigais em conhecer o Senhor. Meu irmão, você tem uma placa na sua vida dizendo assim, estou em obras. Você ainda está em obras. Você ainda vê como se vê pelo espelho. Nós somos totalmente dependentes da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Se somos santos, é porque Ele santifica. Por que você pesa tanto a vida dos irmãos?
Por que você coloca carga sobre eles? Por que vive de máscaras? Colocando máscaras de uma santidade que não é sua. Como Deus poderá te santificar se você mente a você mesmo? E a pior mentira, não é a mentira que mentimos para os outros. É a mentira que nós mentimos a nós mesmos. O apóstolo Paulo é santos. Santos baseado na graça. Meu irmão, você está em pé unicamente pela graça do Senhor Jesus. Você está aqui nesta noite porque tem graça sobre graça na sua vida. Você não merecia estar aqui, eu não merecia estar aqui, mas a graça, a infinita graça nos santifica pelo poder santificador do Senhor. Ele vem e santifica a sua igreja, a santa e eleita. Oh, infinita graça. Como não? Como não glorificar a Deus pela graça? Diz para mim que você não pecou hoje. Diz para mim, por favor. Diz. Porque a gente acha que pecado é só prostituição, né? Acha que é só adultério, não é isso? A Bíblia diz assim, aquele que não, diz que não peca está o quê? Mentindo. A nossa fé é baseada em Cristo, é graça. Você é noiva eleita, escuta uma coisa. Você está sendo aperfeiçoado. Isso não é direito de você não pecar, não. Porque a gente não pode banalizar a graça. A gente acha que é graça e a gente acha que é de graça. Mas foi pago um alto preço por você. A Bíblia diz que o pai abriu mão do filho para morrer na cruz do Calvário. E o filho decidiu por si próprio. E decidiu por ele. Não foi para satisfazer o diabo. Porque tem gente que quer justificar dizendo se Jesus não tivesse morrido, o diabo ia ficar triste. Meu irmão, Deus não está nem para o diabo não. Ó, puf, para o diabo. A morte de Jesus foi para justificar Deus mesmo. Era a justiça de Deus que estava pendente. Quando Jesus morre, Ele cumpre o que tinha que ser cumprido. E a justiça de Deus então está estabelecida através do Filho. Por isso, meu irmão, não pense você, Deus não pode olhar para você. Porque se olhar para você sem o sangue do Filho dele, você continua em pecado. Mas quando Ele olha com o sangue, aquele que te lavou, quando Ele enxerga a sua vida, Ele enxerga como um santo, santificado pelo poder do seu Filho. A Ele a glória. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Meu irmão, glorifica, porque você não era para estar aqui nesta noite. Você não era para estar aqui. Nós estávamos encaminhando para o inferno, mas a graça, a bondade, a misericórdia nos tornou eleitos e eleita. A noiva do noivo, a igreja santa. Aleluia, 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 aleluia. Tudo dessa primeira palavra aponta para Cristo. Uma coisa que tem me deixado muito triste nos últimos dias, pastor, filhos, perto, é que não escuta mais os pregadores cristocêntricos. Nós pregamos hoje sobre qualquer outra coisa. Motivamos a igreja. Teologia da libertação e teologia da prosperidade. Hoje o Senhor está aqui para te abençoar. Tu vai ficar rico, viu, meu amigo? Rico. E tu ganha uma caminhonete, viu? E o Senhor também vai ganhar um Fusca. Não, Fusca não, né? Eu me digo. O que mais? É carros, é casa. Essa teologia da prosperidade. Eu sou contra, irmão, eu sou contra alguém ficar rico.
Deus é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Ele é que arrebenta as portas e os ferrolhos de ferro. Não é isso? E te entrega nas suas mãos os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Não, meu irmão. Ele não precisa ter colocado no Deuteronômio uma palavra tão profética daquela, dizendo assim: se você for fiel, se você buscar o meu reino, né? Se você fizer o que é certo, todas estas bênçãos. Não, ele falou uma palavra forte. Te perseguir. O que é perseguir? Imagina você está correndo. Aí ele diz assim: se você continuar sendo, vai te alcançar. Meu irmão, eu não faço mais isso, pastor, eu já paro. Eu agora já, quando eu começo a correr, que eu vejo a bênção, eu já paro. Venha. Eu já descobri. Nós não precisamos disso. Mas o apóstolo Paulo começa esse texto dizendo estas palavras, né? Servo de Jesus Cristo, santos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, quem dera se o cristianismo atual fosse assim tão cristocêntrico. Quem dera se você falasse de Cristo de manhã, de tarde e de noite. Quem dera você estivesse falar mal de qualquer coisa, do pastor, da igreja, do coro, você dissesse assim: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura. Pastor Edson dos Santos, amigo dos nossos irmãos, tanto o pastor Paulo Bongado, pastor Edson José dos Santos, ali Taboão da Serra. Todos os dias, eu vi com os meus olhos, andei muito, pastor. Ele não deixa de pregar para no mínimo 10 pessoas. E ele começa assim: você é uma ovelhinha de Jesus, preciosa de Jesus. Tudo que é seu está na mão de Jesus e ninguém vai tomar de você. Aí começa a falar, e a pessoa está ali e começa a chorar. As padarias de São Paulo, capital, é uma maravilha. Você chega, eles chamam o atendente, fala com o atendente. Ele chega no caixa, ele fala com o caixa. Ele vai para a rua, ele fala com quem está na rua. Ele está andando no supermercado, ele fala para o caixa. Ele fala pelo menos 10 pessoas a palavra de Jesus várias vezes. Eu acho lindo. E você, o que tem na sua boca? Quantas vezes você falou de Jesus hoje? Você cantou para Jesus hoje? Você parou para declarar alguma coisa a Jesus hoje? Jesus meu Rei, Mestre e Senhor, o seu amor revela a mim. Aqui viver até que eu revela-nos, Senhor, Jesus meu. Tá. Ou então, quem sabe o 400? Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Nós temos que voltar a ser cristocêntrico de novo, meus irmãos. Cristo é o motivo de tudo. Cristo é o motivo da nossa vida, da nossa existência, do nosso tempo, do nosso casamento, da nossa família, do nosso trabalho, do que nós temos na nossa mão, da nossa saúde. Cristo é o motivo de todas as coisas. Cristo, 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 Cristo. O apóstolo Paulo não parava de falar de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Vocês estão junto comigo aí, meus irmãos? Então vamos ler junto, 1, 2, 3.
Essa expressão tenho por certo, que inicia tendo por certo, tenho por certo, significa eu estou convencido. Eu não tenho dúvida a respeito disto. Mas o que é que Paulo não tinha dúvida? Do que é que Paulo estava convencido? A resposta é, diga comigo, Deus terminará a obra que começou na minha vida e na vida sua, meu irmão, diga para ele. Irmão, o apóstolo Paulo não tinha dúvida disto. A obra que ele começou em você, ele vai terminar. Ele não vai abrir mão. Jesus não deixa a obra inacabada. Jesus fica deixando construçãozinha no meio do caminho. Pastor, aquele lá não tem jeito não. Aquele lá não tem condições na vida dele, não. Aquele lá não serve para nada. Não era isso que me contou hoje um testemunho assim, não foi? Alguém que não... Aquele rapaz que nós conversávamos. Alguém disse, não tem jeito não. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Porque quem faz no querer quanto no efetuar é o Pai, é Deus, é Jesus. Não importa aonde esteja, se no buraco, se em cima de uma montanha, não importa. Se ele começou, ele termina a obra. Se ele começou, ele aperfeiçoará a sua vida. É isso. Da sua volta. Vai trabalhando para aquilo que o apóstolo Paulo diz. Você não vai ver mais ele como se vê no espelho. Você vai ver ele como ele realmente é. Meu irmão, eu não tenho preocupação com você, sabe por quê? Porque ele está trabalhando. De vez em quando tem uns que não é dizimista na igreja. Alguém não, então tenha paciência. Deus está trabalhando. De vez em quando alguém está mentindo por aí. Deus está trabalhando. Tinha gente que até fumava ainda, pastor. Mas Jesus está trabalhando. Sabe? Jesus está trabalhando. Eu não quero dizer que vai estar na administração da igreja. Estou dizendo que ele é a igreja. Estou dizendo que Jesus está trabalhando na vida dele. Estou dizendo que a paciência que ele teve com você, ele tem com outro também. E talvez você não fuma e nem bebe, mas você mente para sua esposa. Você olha o seu celular com pornografia. E depois veste uma máscara de santidade. Tira essa máscara. Você compra e não paga. Você fala mal do seu irmão, fala mal do pastor, rebeleia contra a igreja. Desonra a autoridade. Não fala nada, mas não gosta. Eu não vou fazer. Deus pesa pensamentos e sentimentos e coração. Aí você aponta o dedo para o cisquinho que está no olho do irmão e diz assim, esse cisquinho do irmão aí, você não está vendo o arqueiro, a pedra, o tamanho da montanha que está no seu olho. Aí Jesus diz lá nas cartas, dizendo aos anjos da igreja, vem cá você, rapazinho, vem cá você, irmãozinho, e compra de mim colírio para poder untar os seus olhos. Aonde iremos parar se a gente não tiver a motivação do apóstolo Paulo? A mesma motivação que teve Cristo Jesus. Ele vai preparar você para o arrebatamento da igreja, meu irmão. Ele vai preparar, obrigado pastor, ele vai preparar. Ele vai preparar. Ele está preparando. Estou por certo, eu estou convencido, eu não tenho dúvida disso. Que Deus determinará, a obra que começou em você. Porque Deus não deixa nenhuma obra inacabada. Desde o primeiro dia.
no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, era evidenciar o cabal agir de Deus neles. Eu estou dizendo neles, no povo de Filipenses, ou da cidade de Filipos. Era evidente, era comprovado, que Deus estava fazendo algo profundo, iniciando algo profundo. Meu irmão, se tem um lugar que não é convertido na nossa vida, de muitas pessoas, é o nosso bolso. Eu sou goiano. E vocês são mineiros. Quem é mineiro aqui, levante a mão. De verdade. Ok. Eu não sei se eu sou goiano em Minas Gerais ou se eu sou mineiro dentro de Goiás. Vou usar a mesma palavra Tanquedo Neves. Nas diretas já, lá na Praça Cívica. Naquele momento ele viu com o microfone e disse: ei, eu não sei, baixinho, né? Se eu sou mineiro em Goiás ou se eu sou goiano em Minas Gerais. Mas o mineiro é considerado no Brasil, ó. Sim ou não? Hã? Esconde. Estou falando mal dos mineiros? Não, eu sou goiano, irmão. Também sou mineiro. Sou mineiro cansado. Goiano é um mineiro cansado. Gosto de queijo e pão de queijo. Gosto de costelinha de porco com ovinho frito. Hoje eu comi, sabe o que, de manhã? Isso era 7h30, 8 horas da manhã. Eu levantei 5 horas para orar e fiquei por ali. O pastor desceu. Ele esquentou um mondongo. Puxada com mocotó e bacon e calabresa. Naquele caldo, aí eu fui lá e quebrei 2 ovos dentro caipira. Só os olhinhos, assim, bem amarelinho. E deixei só dar uma pequena cozinhada nas claras. E a gema ficou bem molinha. E coloquei aquilo no prato. E ó, quando eu peguei aquela bolinha amarelinha, deixei ela na colher inteirinha, levei na boca, fiz na boca assim, ó, tof. Eu vi, que coisa boa. Coisa boa, pastor Paulo. Obrigado, meu amigo. Estava bom aquele negócio. Não estou falando mal dos mineiros, não. É de todo crente. Acho que todo crente é mineiro. Nem todo mineiro é crente, mas todo mundo que é crente vira um pouco mineiro. Parece que tem uma sucuri no bolso. Está pregando, o povo está alegre, chorando quando fala assim, vamos tirar a oferta. Os dedos dos crentes têm olhos. Ele leva, não tira do bolso não, pastor, você faz assim, ó. R$2. Estou mentindo? Mas essa igreja é uma igreja que ela era abençoada. Não era filantrópica, não. Não era para uma filantropia, não. Era algo de expressão do amor de Cristo. Era algo que eu tinha recebido como bondade de Deus. E eles sabiam que eles poderiam ser ofertantes ou poderiam ajudar as pessoas, que eles já tinham aquilo que era a semente de Deus nas suas mãos. Um dia, se reuniram todas as notas, de 100, de 50, de 20, de 10 e de 2. Fizeram um grande seminário. Aí se cumprimentaram todas elas. E alguém perguntou, nota de 100, você está sumida demais, minha filha. Tá ou não está? Que é isso? Não, eu estou agora muito longe. Agora é sempre aí para Miami, para outros cantos. Eu estou ficando mais fora do país do que dentro do país. E você, nota de 50? Não, eu também estou meio sumidinha, porque agora estou indo só nos shoppings, né? Nos shoppings da cidade. Ainda vou nas concessionárias de carro. Eu estou por aí ainda. A de 20, e você? Não, eu estou aí, mas eu estou nos supermercados. Eu estou andando aí nos feirões grandes, nos atacadões. Tem atacadão aqui? Nos atacadões. Eu estou por aí. E você de 10? Não, eu estou por aí também. Eu estou no salão de beleza, cortando o cabelinho. Eu estou aí na manicure. Eu estou por aí, é de você de 5.
Hã? E você de 5, não, eu estou aí na jantinha, aqui tem jantinha não. Goiás tem muita jantinha, espetinho com mandioca, arroz, feijão, tudo. Os espetinhos, estou aí nos espetinhos, eu estou aí no x-salada da vida, nos chip dogs, no cachorro quente. E você de 2, não, agora eu sou crente. Só me acha na igreja, converti. Estou convertido, só me encontra. Não era essa a visão da igreja de Filipenses. Era uma igreja generosa. Diga comigo, generosa. Diga assim, meu irmão, você é generoso? Não responde não, pelo amor de Deus. Perguntou se você é generoso, meu irmão. Ou você é daquele que quando o pastor chama assim, vamos fazer, você tem uma jaracuçu dentro do bolso, não sai nada menos que R$2. Esta igreja é uma igreja generosa. Irmão, quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente é crente, a gente converte tudo. Porque a gente entende que a gente não é dono de nada. Diga, eu não sou dono de nada. Nem da minha vida eu sou dono. Eu não sou dono de nada, meu irmão. Se você tem, foi Ele que deu. Se você não tem, é Ele também que ainda não deu. Ele é dono de todas as coisas. E Ele faz prosperar da forma que Ele quiser. E ninguém mais é próximo que aqueles que sabem honrar a Deus. Tem testemunhos profundos. E se nessa noite o pastor dessa igreja fosse dar testemunho de pessoas que honram o Senhor, porque eu tenho muitos na minha igreja. Eu tenho muitos. De gente que aprendeu, e outra coisa, aqui não é universal não. E nem reino de Deus, eu não tenho nada contra o universal de Deus também não. Mas aqui não é. Aqui é igual a igreja de Filipos, de Filipenses. É a igreja movida por Jesus Cristo, onde tem crente que realmente é de Jesus, que converteu realmente ao Evangelho, que sabe que todas as coisas pertencem a Deus, inclusive o nosso dinheiro. Ô, tristeza grande é falar dinheiro. Mas em Filipos trazia alegria, trazia satisfação. E o apóstolo Paulo, ele está satisfeito, ele está totalmente satisfeito, porque aquele povo tinha contribuído generosamente, e perseveravam os filipenses, desde o primeiro dia. Diga assim, desde o primeiro dia. Irmão, a gente tem que aprender desde o primeiro dia. Aleluia. E eles ali evidenciavam o cabal agir de Deus neles. E entre eles, diga assim, neles e entre eles. Diga assim, eu tenho que ver a glória de Deus em mim e entre nós. Você tem que dizer que o que você ganha é de Jesus? Você tem que dizer assim, tudo que eu tenho, tudo que eu ganho é de Jesus. Você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem? Eu desafio você nessa noite. Diga para ele, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu ganho é seu. Porque se eu tenho força para trabalhar, ou se eu ganhei alguma coisa, foi porque veio das suas poderosas mãos. Comece a declarar estas coisas na sua vida e aprenda como a igreja de Filipos. Então ele diz assim, esta obra iniciada, evidentemente comprovada por Deus, seria levada a cabo até o dia da volta de Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus ia preparar eles para ir para o céu, mas também ensinar eles sempre serem o quê? Generosos. Diga assim, generosidade. Pastor Paulo, vou contar para o senhor. Se esse povo for generoso, não precisa ser nem com dinheiro. Se for generoso para as vidas que estão perecendo, a igreja estabelecida em Poços de Caldas, ela não terá limite para o crescimento dela. Porque o que faz crescer a igreja é a generosidade do coração de quem foi liberto pelo poder do sangue, pastor. Quando a gente entende que você não era nada, eu não era nada, e nós somos alcançados pelo Senhor, nós queremos que o vizinho seja, chama-se generosidade.
se não somos generosos com nossos recursos, não somos generosos com as nossas atitudes, nós não falamos dele, nós não nos interessamos pelo crescimento do reino dele na terra. Por isso a importância de sermos convertidos nele, de entender o porquê que nós estamos inseridos nesse tempo. Meu irmão, você está aqui ainda por um propósito de tempo de Deus na sua vida. Se você não quer mais esse propósito, levante a mão que eu vou orar para Jesus te levar. Mas se você está ainda de pé, ainda quer viver aqui, viva com propósito. Não faça da sua existência o nada. A Bíblia diz que Davi cumpriu-se o que tinha para fazer antes de descer para os seus pais. E cumpriu Davi. E a Bíblia diz que Jesus também disse: Pai, está consumado. Tudo que eu fiz, tudo que era para fazer, eu fiz. Nas tuas mãos eu posso entregar meu espírito, porque eu não vou levar nada daqui. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Você precisa entender isso nessa noite. O seu chamado é para você deixar tudo do céu nessa terra e subir para o céu de novo. Aleluia! Não. Ok, então. Nós vamos até 9h30, temos mais 20 minutos. Consegue ouvir mais 20 minutos aí? Então vamos lá, vamos andar. Versículo 9 ao versículo 11. Leia, por favor, todos juntos. Do versículo 9 ao 11. 1, 2, 3. Os leitores desta carta já tinham demonstrado um grande amor para com Deus, quando eles cooperaram tão generosamente com o dinheiro do ministério do apóstolo Paulo. Já estaria bom, porque a gente olha assim para as pessoas e fala assim: não, mas Deus já fez muito, já está bom. Não está bom. Diga assim: não está bom. Diga: ainda não fiz tudo. Ainda não fiz tudo. Diga: eu não aprendi tudo. O apóstolo Paulo vê tudo que aquela igreja tinha feito. E ele olha para a igreja e ele pede que o amor deles cresça ainda mais. Diga: não tem limites para o amor. Diga todos, por favor, inclusive o meu lado lá de trás. Diga: não tem limites para o crescimento do amor. Nós deveríamos ser considerados e vistos como a igreja do amor. Porque Jesus e Deus é o quê? Não está escrito na Bíblia: Deus é amor. Nós somos considerados muitas coisas, menos amorosos. E isso entristece o coração de Deus. O apóstolo diz assim: é generoso, mas cresça mais ainda esse amor. Cresça ainda mais este amor. Escute. Se tem uma coisa que Deus cobrará de nós, é o amor. Porque a Bíblia diz que todas as coisas serão extintas aqui. Não está lá em Coríntios, capítulo de número 13, né? Não é isso? Capítulo 13. Vou encerrar tudo
na terra? Línguas. Tudo. E mesmo que você faça tudo isso na terra, meu irmão. Quem fala línguas estranhas aqui? Quem profetiza? Seja sincero. Quem prega? Quem oferta e dizima? Quem evangeliza? Quem dá bom testemunho? A Bíblia diz que tudo isso, se não tiver amor, de nada vale. É como um sino que bate o metal que tine. Não tem valor. Na hora que chega lá é palha e madeira. Senhor, aumente muito mais o amor do teu povo. Como está faltando amor no nosso meio. Como está faltando amor no nosso meio. A oração do apóstolo Paulo passa a dimensão do tempo, do espaço, das eras, e chega nesta noite na cidade, em uma das cidades de Minas Gerais, em Poços de Caldas. Chega nesta igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. A oração dele diz assim: Senhor, aumente o amor ainda muito mais deste povo. Aumenta muito mais o amor deles, cresça ainda mais. O amor não pode ser um amor parado, tem que ser um amor dinâmico. O amor tem que ser traduzido em obras. Diga amor, traduzido em obras. O amor que não cresce, que não se expande, que não transborda, na realidade não pode ser chamado de amor. Palavras, meu irmão, convence as pessoas, sim ou não? Mas muito mais do que palavras, exemplos arrastam as pessoas. Alguém bate na sua porta dizendo: meu irmão, eu estou com fome. É crente. Você diz assim: vem cá, meu irmão, eu vou orar por você. A comida está pronta lá dentro. Jesus vai te ajudar. Senhor, abençoa o teu irmão, meu irmão. Que o Senhor abra a porta na vida dele. Senhor, e o irmão está precisando é comer. Não é de oração, é de ação. Meu irmão, o gás acabou. Irmão, eu vou te ensinar como é que você faz uma fogueira em casa. Você pega uns pauzinhos e o feijão cozido, meu irmão, na lenha, é maravilhoso. Meu irmão, mete a mão no bolso e compra um gás, compra um botijão inteiro. Aonde está a generosidade da igreja, o amor dela em atos, em obras? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, meu irmão. Você pode falar o tanto que for. O que vai arrastar as pessoas e mudar elas é o que você está praticando. É o que você está fazendo. Cobra da esposa para orar, mas não ora. O que adianta? Cobra da igreja para jejuar, mas não jejua. E o que adianta? Hã? Cobra para estudar a Bíblia e não estuda. Obras, atitudes, precisam ser tomadas nas nossas vidas com seriedade. Que seja crescida em nós, traduzindo esse amor em obras, em exemplos que arrebatarão as pessoas. Muita gente querendo ter conhecimento, mas não tem nesse crescimento a plena percepção
Diga não apenas crescimento. Diga também percepção. Precisamos ter conhecimento com discernimento. Aprovar as coisas excelentes, examinar as coisas que diferem. A gente, irmão, tem passado um tempo aonde temos, estou terminando agora, viu? Dentro do prazo que o pastor me deu, tem mais 1 minuto só. A gente passa todo o tempo ouvindo todas as pessoas e não para ouvir a palavra de Deus, não ouve a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor. E temos nos tornado neófitas sem sermos neófitas. Mas temos trazido para a nossa vida uma cegueira espiritual. Porque o nosso entendimento tem sido raso. Porque não temos, meu irmão, trazido esta percepção, esse discernimento na palavra. Andamos aceitando de tudo. E estamos fugindo da verdade. O apóstolo Paulo, para me encerrar, ainda hora dizendo, ser sincero, diga ser sincero. Você sabe o que é ser sincero? A palavra sincero, ela vem do latim, sincera. Por que o apóstolo Paulo usa isso? Porque na Roma antiga, os escultores faziam algum tipo de imagem, algum tipo de... E algum defeito que tinha, vinha e colocava uma cerinha para tampar o defeito. E vendia como fosse perfeito. Só que ia para casa, pegava sol, pegava calor, aquela cerinha derretia. Aí vem a expressão, sincero. Olha, eu sou sincero. Eu sou sincera. Eu não preciso de máscaras. Eu tenho defeitos. Crente tem que ser sincero. Tem que ser sincera. Porque o que está sobre nós é o sol da justiça. E somos provados no fogo, porque somos como ouro tirado da mina de Ofir. Deixa derreter essa cera da sua vida, meu irmão. Assume o que você é, para que Deus possa mudar naquilo que Ele quer que você seja. Não tenha medo de se expor ao sol. Deixe queimar a cera. Sem escândalos. Sem motivo para tropeços. E por fim, cheios do fruto da justiça. Diga fruto da justiça. Meu irmão, o fruto silenciosamente revela a natureza de qualquer árvore. Meu irmão, como é que tem sido a sua palavra, ações? Porque isso expõe o seu coração. Frutos de justiça. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pastor Paulo sabe os frutos que ele tem aqui na igreja, as árvores que tem. Porque ele é o pastor. E o pastor conhece o estado das suas ovelhas. Quais têm sido os seus frutos? Briga demais com sua esposa? Com seus filhos? Rouba do seu patrão, da sua patroa? Ou do governo, será quem quer que seja? Eu me lembro que agora há pouco, eu encerro aqui. O contador agora disse para mim, ano passado eu recebi uns 8 mil reais de restituições. Esse ano, a minha contribuição, o meu total ficou um valor muito alto. Foi que eu paguei retido na fonte do governo. Só que o ano passado eu tinha como comprovar, dentista, médico. E o ano retrasado, esse ano eu não tenho. O que o contador falou para mim? Pastor,
eu dou um jeitinho aqui. Vou colocar uns negocinhos aqui. Eu falei, o nome dele é Paulo. Paulo, eu não preciso disso, meu filho. Eu não preciso burlar a lei para ter alguma coisa. Eu só quero aquilo que Deus tem para me dar. Eu fui na minha congregação do Pará agora, pastor Paulo, e eu parei no hotel lá em Paraíso. Logo na entrada de Paraíso. Eu ainda digo assim, estou entrando no Paraíso, no Tocantins. Tem congregações no Pará. E eu parei lá naquele hotel, no final, a moça falou assim, isso quer que foi a nota de quanto? Eu falei, muito bonitinho, eu gastei, minha filha. Escuta, meu irmão. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Em nome de Jesus Cristo, seja sincero, sem escândalo e cheio de fruto de justiça, para que as pessoas saibam em que árvore elas podem estar debaixo da sombra, para poder comer o fruto e produzir. Encerro esse versículo, que são por Jesus Cristo, santos em Cristo, santos não porque somos perfeitos, mas sim porque estamos unidos a Cristo. E os frutos de justiça são por causa ou através de Cristo Jesus. Digo que eu sou por Cristo Jesus. Os frutos não nascem na nossa perfeição, mas da perfeição de Cristo Jesus que habita em nós. E eu encerro João 15, versículo 4 e 5, onde ele diz assim, sem mim nada podereis fazer. Coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, pastor, desculpa, senta. Não. Pastor, posso pôr de pé? Vamos colocar de pé com a autorização do pastor. Posso orar, pastor? Entenderam nessa noite o que o Espírito quis dizer à igreja? Não sejam ouvintes esquecidos, mas praticantes. Escola bíblica é isso. Remova lá na sua casa. Vocês vão ter acesso depois da apostila. Estude ela. E deixe Jesus completar a obra da sua vida. Não abra mão. Seja cada dia melhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos e a minha vida, para que o Senhor nos revele, Senhor, a tua palavra, e que a gente possa, Senhor, ter vida e vida com abundância. Pai, naquilo pouco, Senhor, que eu posso ajudar, através da ação do teu Espírito tenho feito, mas tu aqui podes falar mais. Tu que pode despedaçar o jugo, Senhor, aquilo que aprisiona a mentalidade, Senhor, e possa abrir o entendimento. Faça que seja revelada essa palavra, Senhor, na vida de cada um, fazendo com que ela fique viva e eficaz e cortante, Senhor, para que possa alcançar a divisão da alma e do espírito e possa discernir em nós o que precisa ser mudado, Senhor, para a glória do seu santo e poderoso nome. Assim, Pai, eu oro pelos teus filhos dessa noite, em nome de Jesus. Amém, pastor.